Olá, meus irmãos, desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Eu trago hoje para vocês uma notícia surpreendente. Ninguém imaginaria que a Igreja Cristã Maranata pudesse mudar e mudar assim tão radicalmente. Eu recebi a circular da Igreja Cristã Maranata número 4 de 2024, que foi distribuída no dia 26 de janeiro de 2024, e esta circular mostra uma mudança radical, talvez aí com a intenção de sair do rol das seitas religiosas e passar a integrar o rol das igrejas evangélicas. Você acredita numa coisa dessas? Parecia impossível, não é? Mas para Deus não é impossível. E eu vou mostrar para vocês aqui esta circular, vou ler esta circular para vocês. Então, eu estou com ela aqui do meu lado, vou mostrar para vocês. Vejam só. Essa circular, que é a número 4 de 2024, de 26 de janeiro, como eu falei, começa dizendo o seguinte: reiteramos aos pastores as recomendações que devem ser observadas no exercício do ministério, ou seja, é uma circular que é direcionada aos pastores, aos coordenadores, e então ela vem para poder mudar a mentalidade da liderança da Igreja Cristã Maranata. E vejam só como eles começam aqui. O primeiro ponto é zelar pela doutrina de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quem diria, não é, que a Igreja Cristã Maranata estaria agora se voltando para dar importância para os ensinamentos de Jesus Cristo. Aqueles que estão na Bíblia, aqueles que estão ali desde o Sermão do Monte, onde você tem em Mateus de 5 a 7 todas as orientações da própria boca do Senhor Jesus, e depois também os seus exemplos em todos os evangelhos, e em sequência aquilo que os apóstolos, as cartas em seguida aos evangelhos vieram a trazer, reproduzindo então todo o ensinamento de Jesus Cristo para a igreja. E vejam que coisa incrível, a Igreja Maranata agora não está mais orientando seus pastores a ficarem ali trazendo ensinamentos que sejam voltados para a própria igreja, para suas próprias doutrinas, mas está agora já apontando para o aprendizado sobre as doutrinas de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Vejam só. Número 2 diz assim: esmerar-se na leitura orientando aos pastores, coordenadores, todos os líderes, não é? Esmerar-se na leitura da palavra de Deus para estar apto a evangelizar e dar exemplo aos membros da congregação local para que façam o mesmo, podendo utilizar suas redes sociais ou da igreja como ferramenta evangelística. Vejam só que maravilha. Agora, um real incentivo para que os pastores estejam lendo, buscando, procurando compreender a palavra de Deus, se esmerando no ensino, na reflexão, tanto para que eles possam ensinar, mas também para que eles possam ser exemplo para todos os membros da igreja, sejam ali os diáconos, os obreiros, as senhoras, as professoras, todos os membros. Eles vão olhar e ver que o pastor ele é um estudioso da palavra de Deus, e também, além de aprender com ele, vão imitá-lo ali no seu empenho no aprendizado da palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? Quem diria, não é, meus irmãos? Quem diria? Número 3. E, inclusive, vejam que no número 2, eles estão incentivando as pessoas, né, na medida em que elas aprenderem, forem então ali ganhando sustentação bíblica, que elas usem as suas redes sociais para levar o Evangelho de Cristo,
o amor de Deus a todas as pessoas que estão ali nas suas redes sociais, e caso elas sintam alguma dificuldade, elas podem, inclusive, além das suas redes sociais, elas podem também utilizar os ensinamentos que agora devem ser sobre a doutrina de Cristo, os ensinamentos que devem ser apresentados de agora em diante também nas redes sociais da própria igreja. Então a pessoa pode usar as suas redes sociais e subsidiariamente pode também indicar estudos, mensagens da própria igreja que estarão disponíveis no site da igreja, no YouTube e nas redes sociais de um modo geral. Então vejam só, item 3, produzir conteúdo bíblico edificante nas EBDs. Então agora, vejam, a Igreja Maranata, a liderança, ela está incentivando, primeiro, ela está autorizando os pastores a darem aulas nas suas escolas bíblicas dominicais, não é? E também produzindo ensinamentos que sejam edificantes, ensinamentos bíblicos que sejam edificantes. E eu acredito, como ele falou, para zelar pela doutrina de Cristo, que estes ensinamentos estejam todos, então, voltados para as doutrinas e ensinamentos de Jesus Cristo. Vejam só que maravilha. Então, produzir conteúdo bíblico edificante nas EBDs para que os membros possam ser instruídos sem necessitar frequentar seminários constantemente, com prejuízo de seus momentos de lazer com a família. Irmãos, isso é inacreditável, não é mesmo? A Igreja Maranata, ela está agora dizendo que os membros, eles devem estar aprendendo os ensinamentos bíblicos na própria igreja por meio das escolas bíblicas dominicais e que eles não deixem de participar dos seminários, mas que eles não sejam mais levados a ficar participando de seminários todo final de semana, todo feriado. Por quê? Porque isso prejudica, inclusive, a vida social dos membros, a integração familiar, não é? Trazendo os momentos de lazer com a família. Então, se a escola bíblica dominical ela está bem estruturada, se ela tem um conteúdo edificante que leva as pessoas ao conhecimento na graça, de Jesus Cristo, do conhecimento da graça de Jesus Cristo, dos ensinamentos de Jesus, então o que acontece? Na medida que eles se fortalecem, aprendem nas escolas bíblicas com seus próprios pastores, torna-se menos necessário que eles se dirijam a constantes seminários da igreja, de forma que eles perdem momentos de lazer com a família. Então eles vão continuar indo a seminários, mas vão a seminários com uma regularidade, uma frequência bem menor, porque já será suficiente para que a igreja possa estar transmitindo por meio dos seminários as suas orientações gerais, transmitindo por meio dos seminários ali qualquer ensinamento que envolva o aprendizado de lideranças, Os seminários eles vão formar lideranças. Então vejam só que coisa espetacular. Eu estou aqui sem acreditar que isso tenha acontecido, mas enfim, temos que dar o braço a torcer e reconhecer. Então, item 4. Não permitir que o púlpito da igreja seja ocupado para ofender pessoas, membros ou ex-membros. Aqui eu fiquei espantado, porque, vejam, eles estão agora dizendo que os púlpitos não devem mais ser usados para ofender pessoas, chamar pessoas de caídas, de loucas, de sambalate, de Tobias, ofendendo as pessoas. Bom, então é impressionante, não é verdade? Mas eu vou continuar, olha só. Não permitir que o púlpito da igreja seja ocupado para ofender pessoas. E verdade, não é, irmãos? Púlpito de igreja não é um lugar para ninguém ficar ofendendo pessoas, Isso é uma coisa inimaginável. Embora a Maranata tenha feito isso, ao longo dos seus 55 anos, parece que agora eles querem fazer diferente e a gente tem que aplaudir, não é verdade? Então também, o púlpito da igreja não pode ser usado para fazer cobranças e exortações dirigidas a pessoas específicas, ou seja, você tem alguma coisa para tratar com alguém especificamente, é um pastor, é um membro, é um diácono, é uma professora, é uma senhora, você tem alguma coisa que você precisa acertar com esta pessoa especificamente, então não deve ser feito isso por meio do púlpito. Vejam só que coisa, uma coisa que parece ser assim normal em qualquer igreja evangélica, mas agora a Igreja Maranata está despertando para isso, para não usar o púlpito mais para ficar
tentando atingir pessoas específicas, exortando pessoas específicas. Trata reservadamente, né, que é o que eles dizem aqui, olha só. Havendo necessidade de exortação pessoal, personalíssima, que seja feita essa exortação reservadamente. Não é? Olha só que bênção. Então, alguém cometeu alguma falha, alguém está mal encaminhado ali nos ensinos, nas doutrinas, nas práticas, qualquer coisa que seja nesse sentido, essa pessoa ela deve ser chamada para uma conversa particular, deve-se conversar. Fulano, o que está acontecendo? Por que é que você está agindo assim? Tem algum motivo especial? Será que você também está com algum problema que está levando você a agir desta forma? E conversando particularmente, que é inclusive uma oportunidade para você tratar a pessoa com amor e levá-la a um crescimento. Você ganha a pessoa e ainda faz com que ela cresça na própria instituição. Vejam só que bênção. Então, quaisquer pessoas que façam mau uso do púlpito devem ser afastadas, ainda que seja o próprio presidente, membros do conselho presbiteral, líderes locais ou seus familiares e parentes. Ou seja, a Igreja Maranata agora ela está se posicionando dizendo: não vamos mais admitir que o púlpito da igreja seja utilizado para ofender pessoas, para exortar pessoas específicas, para exalar ódio, para trazer mensagens que não sejam para a edificação das pessoas. Nós não vamos admitir isso. E o que é mais impressionante, nós não vamos admitir que isso seja praticado por absolutamente ninguém. E por isso eles usaram a figura do presidente. Nem mesmo o presidente vai fazer mais isso. Nem presidente, nem um membro de um conselho presbiteral, nem um líder local, ou seja, um coordenador de uma região, de uma área, um coordenador local, ou mesmo pastor local. Ninguém, a partir de agora, vai utilizar o púlpito da igreja como uma arma mortal, mas como um ponto de partida para a transmissão de mensagens de vida. Veja que maravilha. Você consegue imaginar que isso pudesse acontecer? Não, né? Eu também nunca imaginei que isso pudesse acontecer, mas vamos nos render aqui e aplaudir. Eu não sei quem foi que tomou essa decisão, mas talvez até por pressão da igreja, as pessoas, os pastores devem ter feito algum tipo de movimento, alguma reunião, que a gente não tomou conhecimento, pressionaram de alguma forma as lideranças, levaram o assunto para ser tratado com seriedade, e parece que o presidente acabou reconhecendo que estava na hora de fazer mudanças, estava na hora de ouvir as pessoas para que a igreja perdesse a característica de seita e ganhasse então as características de uma igreja cristã evangélica. Eu estou aqui realmente impressionado, tá certo? Então, nem familiares e nem parentes, né? Então, nem pastores, nem líderes, nem seus familiares. Ah, a fulana é filha do presidente, então ela pode fazer? Não, não pode fazer. Ah, o fulano aqui é genro, ele pode fazer? Não, não pode fazer. Ninguém pode fazer, tá bom? Então, aqui o item 5. A escola bíblica dominical deve ser edificante e fundamentada na palavra de Deus, com estudos sequenciais e conteúdo programático a ser divulgado no início do ano, para que os membros tenham prazer em participar e não venham a perder o interesse na EBD. Então, aqui achei bem interessante, porque eles devem ter percebido um movimento de desinteresse pelas escolas bíblicas dominical, as pessoas deixando de assistir, ou às vezes até ligando um celular, mas de fato elas não estavam acompanhando, porque elas estavam insatisfeitas com o conteúdo, por considerar que aquele conteúdo não era edificante. E de algum modo, lógico, isso foi visto pelos números, os números de visualizações, os números de participações, aquelas insistentes pressões para as pessoas enviarem participações. Então não estava funcionando. Pressionar os membros não estava funcionando. O efeito estava sendo contrário. As pessoas estavam ficando cada vez mais chateadas por tanta pressão e por não ver, por outro lado, o resultado de um ensino que pudesse ser edificante.
Então, o que acontece? Havendo, então, essa queda, essa diminuição, eles perceberam que o ideal não é ficar pressionando os membros, exigindo, colocando a culpa neles, colocando a culpa no pastor, mas que o ideal seria que o conteúdo pudesse mudar. Então, a partir de agora, pelo que eu entendi, eles vão fazer uma programação de ensinamentos bíblicos fundamentados na doutrina de Cristo, é verdade? E eles vão passar o programa do ano para as igrejas. Então, ainda que esses programas sejam preparados lá pelo conselho presbiteral, tal, mas os pastores vão pegar aquele programa e vão cumprir aquele programa. Então, no primeiro domingo do mês de fevereiro, que é, vamos supor, o primeiro domingo do mês de fevereiro, o ensinamento será X, sobre uma doutrina de Cristo. Vamos supor aqui alguma coisa que diga respeito à honestidade, um princípio da honestidade, ou vão falar sobre o perdão, e vão desenvolver este estudo que deve ser preparado lá no presbitério, enviado para o pastor estudar também, tomar conhecimento, ler a palavra, meditar, e a igreja já sabe que naquele domingo vai ter aquele estudo sobre o perdão. Então a igreja, lógico, ela vai ter interesse. Olha, hoje o ensino é sobre perdão, hoje o ensino é sobre relacionamentos familiares, qualquer coisas que estejam ligadas ao ensinamento de Jesus Cristo para a sua igreja. Então a pessoa já vai ter uma programação, ela vai saber durante o ano quais serão as aulas que serão dadas nas escolas bíblicas pelos seus próprios pastores, e isso provavelmente, aqui a gente acredita que vai gerar um interesse muito maior das pessoas e não vai ser mais necessário que as pessoas fiquem sendo exprimidas, porque elas não vão fazer aquilo mais por obrigação, mas elas vão fazer porque elas vão desejar aprender estes ensinamentos. Então vejam que eles vão divulgar esta programação, e para que as pessoas não percam o interesse na EBD. Aí eles continuam dizendo o seguinte, porque aí a transmissão via satélite, eles trataram também da questão da transmissão. Eles disseram o seguinte: a transmissão via satélite deve ser utilizada somente nas igrejas em que não tenham pastor ou que os diáconos ou obreiros não estejam qualificados para trazer o ensino para a igreja. Então, o satélite continua, então, mas quem é que vai utilizar o satélite? As igrejas que estão sem pastor, Nós temos diversos casos onde você tem um pastor que atendem várias igrejas. Então, vamos supor, o pastor ele atende 5 igrejas. Uma dessas igrejas, que ele não vai poder estar presente na EBD lá, e que ali não tem um diácono que tenha competência, que esteja preparado, que seja qualificado para entregar uma mensagem, aquele ensino para a igreja. Então o pastor percebeu, ele levantou aquela pessoa como diácono, mas ele reconhece que aquele diácono não tem um preparo para levar aquela mensagem, ou o obreiro. Então o que ele faz? Aí neste caso eles vão ligar o satélite e a pessoa vai então receber este ensinamento, que vai ser o mesmo, e que vai vir então via satélite. Ou seja, então eles não vão abrir mão do satélite, mas eles vão usar o satélite subsidiariamente para ajudar as igrejas, ajudar os pastores e não tomar o lugar dos pastores. Vejam, meus irmãos, que coisa maravilhosa. Eu estou aqui realmente sem palavras, Mas vamos lá. Então ele continua dizendo o seguinte: item 6 da circular. Deixa eu ver se é o item 6 mesmo, Isso, item 6. Sobre os responsáveis por grupos de assistência. Então agora eles vão dar uma orientação aos responsáveis por grupos de assistência, que podem ser pastores, podem ser diáconos, podem ser obreiros, em cada caso, em cada igreja. Então eles dizem assim: sobre os responsáveis por grupos de assistência, a recomendação é cuidar bem dos que cuidam. Vejam que coisa maravilhosa. Eles entenderam finalmente que é importante você dar uma atenção especial às suas lideranças locais, àqueles que estão cuidando dos outros. Por quê? Porque se o líder ele estiver bem instruído, bem cuidado, tratado com amor, tratado com respeito, se o pastor estiver preocupado com a vida dele, como é que anda, então, ali o seu trabalho, a sua vida profissional, se ele está tendo algum problema, alguma dificuldade, se o pastor estiver cuidando bem do líder, obviamente
o líder vai repassar isso para os membros do grupo. Naturalmente, da mesma forma que ele é bem tratado, ele vai tratar bem as outras pessoas. Vejam só como eles colocaram a coisa aqui de um modo brilhante. Eles disseram assim, ó: líderes bem instruídos e tratados com amor, consideração e respeito tendem a reproduzir o tratamento que recebem, elevando o nível de engajamento dos membros do grupo de assistência. Então, o que acontece? Uma coisa natural, as pessoas, elas sendo bem tratadas, elas vão tratar bem os outros, e aquelas pessoas que estão se achegando todas serão bem tratadas, bem instruídas, bem alimentadas no alimento espiritual que é a palavra de Deus, e exatamente essa assistência que é necessário, não é? Então, o que mais que eles colocaram aqui? Os resultados serão perceptíveis e registrados na eternidade, sendo desnecessário levantamentos constantes para envio ao presbitério para monitoramento, uma vez que esta é uma igreja que prepara e confia em seus pastores. Meus irmãos, inacreditável, não é? Então, agora eles estão dizendo o seguinte: vamos dar o voto de confiança aos nossos pastores, afinal eles foram preparados, eles são dizimistas, eles financiam o trabalho, eles são pessoas que realmente estão dedicando, abrindo mão muitas vezes de suas vidas pessoais para poder se dedicar a outras pessoas pela igreja, pela manutenção, pelo bem-estar, pelo desenvolvimento da igreja. Então, eles estão agora dizendo o seguinte: olha, nós vamos dar voto de confiança nesses pastores, nós vamos acreditar que eles vão fazer um bom trabalho. E aí eles estão dizendo o seguinte, que não será mais necessário ficar todo mês mandando quantas pessoas participaram, quantos isso, quantos membros, ficar fazendo aquelas milhares de estatísticas. Por quê? Olha só que coisa brilhante. Eles perceberam que se as pessoas forem bem tratadas, tratadas com respeito, com humanidade, com amor, se elas estiverem aprendendo, se elas estiverem sendo acolhidas devidamente do líder para o membro, e assim do membro para aquele que convida para vir à igreja, se todas as pessoas estiverem trabalhando dessa forma, a estatística está sendo registrada onde? Na eternidade. Então não precisa mais ficar mandando números e números e números para o presbitério, ficar monitorando as pessoas. Por quê? O trabalho sendo feito com a liderança, bem feito com a liderança, dessa forma que eles estão colocando, o registro está na eternidade. E eles vão confiar nos seus pastores. Eu estou aqui sem acreditar que isso seja possível, mas está aqui a circular da Maranata para que você mesmo possa conferir. Eu vou deixar essa circular, meus irmãos, nos sites celeiros, porque eu não sei se elas foram entregues apenas para os pastores, para os coordenadores. Então, eu vou deixar nos sites celeiros para que todo membro possa tomar conhecimento desta mudança que está passando a Igreja Cristã Maranata neste ano, neste início do ano de 2024. Mas vamos lá, então, vamos continuar aqui. Item 7. Jamais desprezem o talento dos membros do grupo de louvor. Vejam só, meus irmãos. Ele diz mais. Aqui, ó, nunca os tratem com brutalidade ou menosprezo, porque estão colocando seus talentos à disposição da igreja gratuitamente. Finalmente, eles estão reconhecendo que um instrumentista, um membro de um grupo de louvor, ele é uma pessoa que ele tem os talentos, ele tem muitos talentos, e ele está disponibilizando estes talentos para os trabalhos da igreja voluntariamente, gratuitamente. Essas pessoas, elas devem ser bem tratadas, tratadas com carinho, e elas devem ser compreendidas, porque elas são talentosas e elas estão servindo a igreja. Então, diz o seguinte: olha, não trate essas pessoas com brutalidade. Ah, errou, houve uma falha, né? Não haja como um cão raivoso se dirigindo a essas pessoas, mas procurem, né? Deixa para corrigir no momento certo ali. Ô, fulano, deu uma coisa errada, o que foi que aconteceu? Às vezes pode acontecer de um dia da pessoa, né, não estar bem, ou estar muito preocupada com outra coisa, perdeu a atenção numa introdução, uma coisa assim, mas essas pessoas, elas devem também ser bem tratadas e valorizadas, não tratadas como, né, o da guitarra é o da gritarra, né, assim, com menosprezo, como se fossem pessoas que só criam problemas na igreja. Vejam que no passado, muitos instrumentistas e pessoas do grupo eram tratados como pessoas que eram
trabalhosas, eram pessoas que só davam trabalho para a igreja. Ao contrário, irmão, são pessoas talentosas, são pessoas voluntárias que estão ali prestando um serviço, querem fazer o melhor, se dedicaram, se esmeraram, aprenderam um instrumento, estão ali colocando seus talentos à disposição. Isso tem que ser valorizado, essas pessoas têm que ser bem tratadas, têm que ser respeitadas, né? E mais, eles dizem aqui, olha só que brilhante: antes, busquem incentivá-los, os membros, né, desses grupos, a crescerem na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, de modo que seus talentos estejam alinhados com a vida espiritual agradável a Deus, ou seja, incentivando essas pessoas a crescerem na graça, no conhecimento, na oração, na busca, no aprendizado dos ensinamentos de Jesus Cristo. Obviamente, elas serão afetadas por estes ensinos e isso vai, com certeza, exalar no louvor que elas prestam, né, a Deus, e que a igreja estará acompanhando nos cultos. Então, um instrumentista espiritual, bem tratado, em comunhão com Deus, bem firmado na palavra, nos ensinamentos de Jesus Cristo, ele vai ser uma pessoa melhor, vai ser um instrumento, ele já é talentoso, e esse talento ainda vai produzir vida, não é verdade? Então, achei brilhante, adorei esta correção que eles estão fazendo, não é? O item 8 diz o seguinte: participem como ouvintes e incentivem a participação dos diáconos e obreiros nas reuniões de senhoras da igreja. Então, está dizendo para os pastores, para os coordenadores, para eles participarem das reuniões de senhoras ali como ouvintes. Sente no banco lá e fique lá ouvindo, participando da reunião de senhoras, onde vai ter uma irmã que vai estar trazendo o ensino. Então, participar e incentivar também os diáconos e os obreiros a participarem. Olha só o que eles dizem aqui, ó. Jamais usem o período da reunião de senhoras para realizar outras atividades ou ficar do lado de fora da igreja conversando, porque isso é menosprezar as irmãs. Então, vejam, ele está dizendo o seguinte: durante as reuniões de senhoras, não vai fazer visita, não vai fazer outra coisa, não fica do lado de fora conversando, porque isso é menosprezar as irmãs. Deixa elas aí, entendeu? Você tem que estar junto, você tem que estar mostrando, estamos aqui, estamos apoiando, estamos, participando. Isso é muito bom, isso incentiva as irmãs ao crescimento, isso dá a elas confiança, isso gera até uma valorização das próprias irmãs, ver que os obreiros, os diáconos estão todos ali sentados, ouvindo participantes. Deixa só uma pessoa que fica à porta, os demais ficam todos ali assentados, ouvindo, participando. Olha que coisa maravilhosa. Eles estão querendo valorizar as irmãs. Vejam só como eles continuam, né? Não fiquem do lado de fora da igreja conversando, porque isso é menosprezar as irmãs, que são fundamentais para a existência da igreja. Sem elas, vocês não terão... Olha só o que eles dizem, olha só. Sem essas irmãs, vocês não vão ter público, nem mão de obra gratuita, nem orações por suas vidas e por suas famílias. Então eles estão dizendo o seguinte: vocês menosprezarem as irmãs, não as tratarem com a devida importância que elas têm. Lembre-se, elas são sempre maioria nas igrejas, elas é que são o seu público, são elas que oram, inclusive por você e por sua família, são elas que trabalham, que limpam, que cuidam, que colocam flores, que levam crianças, que evangelizam, que levam visitantes para a igreja. Quando tem um seminário, são elas que se organizam e levam, e se tem um trabalho na igreja, elas levam um lanche, elas cuidam, elas estão zelando. Essas irmãs, elas são importantíssimas, elas não podem ser tratadas como crentes de segunda categoria, elas devem ser levadas a um nível de importância maior, inclusive no ensino, não só para as demais senhoras, mas para todos, inclusive para homens que precisam ouvi-las também. É importante ouvir as mulheres. Vocês, homens, sejam pastores, diáconos ou obreiros, precisam dar ouvidos às irmãs. Então, eu achei brilhante, fenomenal este item 8 aqui. E eles não têm, eles continuam dizendo, Senhor, lembrem-se sempre da importância das irmãs, porque a igreja não tem a maçonaria como modelo. Olha só, meus irmãos, que visão! Que visão! Por quê? Porque na maçonaria é reunião de homens. Agora imagine só uma igreja onde as irmãs, elas
percam total o interesse, a confiança, se sintam menosprezadas, sintam que ali é um ambiente, elas não são bem tratadas, elas não são respeitadas, elas não são valorizadas, aquilo que elas fazem também, eles não levam, não dão valor naquilo que elas fazem. Imagine se essas irmãs resolvem se retirar. E aí vai ficar então um grupo, como o grupo da maçonaria, que é só de homens. Aí estão dizendo que, olha, a igreja do Senhor Jesus, ela não é, o modelo dela não é a maçonaria, né, que é o clube do bolinha, reunião de homens, não é? Ela integra as mulheres, ela precisa das mulheres. As mulheres fazem parte. Uma mulher com o seu marido, os dois são uma só carne, é uma unidade, não é? Não é o homem aqui e a mulher lá atrás. Então vejam que visão que eles tiveram aqui, hein, irmãos? Eu não sei como que eles chegaram a esse entendimento, mas, enfim, né? Eu acredito que desta vez, foi uma revelação de Deus, tá bom, irmãos? Item 9 diz o seguinte: o trabalho voltado à instrução de crianças e adolescentes deve ser realizado primeiramente com os pais, que são os responsáveis pela educação moral e instrução espiritual de seus filhos. Então, vejam aqui a visão dessa liderança da Maranata. Que coisa espetacular. Eles estão dizendo o seguinte: eles têm que trabalhar, né? Eles têm um ensino que é voltado para a criança, então eles vão, né, instruir os pais com aqueles ensinos para as crianças, para que os pais façam o exercício com seus filhos nas suas próprias casas, que os próprios pais, o pai e a mãe, leve aquele ensino, né, no momento lá, não precisa de ter tanto culto assim na igreja, então eles vão ter um dia que eles vão poder sentar com seus filhos e levar aquele ensino. Então, a igreja ensina os pais e os pais transmitem aquele ensino com aquela didática, com figurinhas, com bonequinhos, com historinhas. Então, transmitem aquele ensino para os seus filhos. Então, qual é a grande sacada aí? Eles entenderam que a responsabilidade do ensino das crianças é dos pais. E vejam só como é que... mas e como é que fica? Então, para que a escolinha na igreja? Para que, então, professora de crianças? Vejam o entendimento agora da Igreja Maranata. Eles dizem o seguinte: olha só, os professores devem transmitir o ensino aos pais e entregar a eles o material didático necessário para que trabalhem com os filhos em suas próprias casas. As escolinhas da igreja devem funcionar como aulas de reforço dos ensinamentos dos pais, ou seja, eles vão entender, o filho vai entender, olha, o meu guia, né, primeiramente aqui, né, o pastor na minha casa, então aqui é o meu pai e a minha mãe, eles me ensinam. Então, e na igreja naquele momento lá, onde os adultos estão numa escola bíblica, que tem uma linguagem que é diferente, eles vão estar então na escolinha bíblica e vai ter uma professora transmitindo aquele mesmo ensino que os pais transmitindo, mas como se fosse um reforço, eles estão reforçando. Então eles estão dizendo, vejam, seus pais ensinaram certo para vocês, nós estamos confirmando e ali fazendo exercício, aí tem a integração com as demais crianças, tem uma socialização, que coisa impressionante. Estou aqui de queixo caído com esse entendimento da Igreja Cristã Maranata. Vejam só, item 10. As professoras de crianças devem ser preparadas para o ensino bíblico, participando dos cursos de formação oferecidos pela igreja. Então, ao que parece aqui, eles vão ter cursos para formar professoras, para ensinar elas a trabalharem com um material didático, numa sequência lógica, como se fosse uma alfabetização. Elas vão aprender porque elas vão transmitir isso para os pais e depois para as crianças na igreja. Então, provavelmente vai ter cursos para formar professoras. Que bênção, não é, irmãos? Olha só. E eles não se esqueceram das crianças especiais. Olha só, eles dizem o seguinte, inclusive, né, eles vão ter os cursos de formação oferecidos pela igreja, inclusive os que preparam professoras para trabalhar com as crianças com necessidades especiais. Então, as professoras vão ser preparadas para trabalhar com as crianças que não têm nenhuma limitação, nenhuma necessidade especial, mas também vão ser preparadas para trabalhar com um autista, com uma pessoa que tenha mobilidade reduzida, uma criança com mobilidade reduzida, com algum tipo de, por exemplo, de distúrbio, uma paralisia, alguma coisa assim. São crianças que têm necessidades especiais e que exige, sim, então, algum tratamento que seja diferenciado. Então, a igreja vai ter cursos, meus irmãos,
para preparar todas as professoras que, como eu falei, vão passar para os pais e depois vão passar também para as crianças. E eles continuaram aqui, ó, então falando sobre os cursos. Olha, caso a igreja não tenha cursos disponíveis para esses fins, ou seja, então enquanto a igreja não tiver o curso disponível, que eles devem estar implementando agora, então esses cursos, então enquanto isso não acontece, olha só, a visão agora da Igreja Maranata, eles dizem o seguinte: as professoras devem ser encaminhadas para cursos preparatórios de outras instituições evangélicas, devendo o custo desses cursos ser pagos pela igreja. Então, o que acontece? As igrejas evangélicas, há diversos cursos que são preparatórios para professoras, para trabalhar inclusive com crianças especiais. Eu sei disso porque, enquanto eu cuidava de uma igreja institucionalizada, então eu sempre enviava a professora, eu pagava, né, o curso para as professoras, porque tem diversos institutos preparatórios para professoras de crianças, são institutos evangélicos maravilhosos, eles têm um material, eles têm uma didática, eles fazem isso há, né, centenas de anos, né? Então, quer dizer, são muito bons, a professora sai ali muito bem preparada. Então ele está dizendo, enquanto a Igreja Maranata não tem ali o seu próprio curso, né, com o seu próprio material didático, tudo direitinho, para todas as necessidades, as normais e as especiais, as professoras podem ser encaminhadas para fazer um curso numa igreja evangélica. Ora, se eles estão ensinando, o ensino é o ensino cristão, quer dizer, tanto faz, né? Pode ser feito o ensino cristão numa outra igreja evangélica também. Ensino para criança. Igreja evangélica, tanto faz uma denominação ou outra, eles têm os mesmos bases, os mesmos princípios. Então não tem dificuldade nenhuma, não é? A menos que fosse realmente uma seita. E parece que eles não querem mais ser assim isolados, terem assim esse comportamento de uma igreja sectarista. Eles estão querendo romper com isso. Vejam só que maravilha. Então as professoras, além de poderem fazer esses cursos, eles estão dizendo que a igreja vai abrir o cofre da igreja para pagar os cursos para essas professoras. Irmãos, é inacreditável isso. Estou aqui perplexo. Então vejam só. Item 11 agora, é o último item. E muito interessante, aliás, um dos mais interessantes. Ele diz o seguinte, olha só. Isso é para a proteção da igreja, para que a igreja nunca seja pega em um escândalo mais, não é? Porque isso já aconteceu no passado, então agora eles estão tentando corrigir o erro do passado. Então eles colocaram aqui, olha só, item 11. Eventuais desvios de conduta, dos pastores. Aqui a circular é para pastores, para coordenadores. Eventuais desvios de conduta devem ser tratados com o devido rigor, ainda que o infrator seja o presidente da igreja ou membros do conselho presbiteral, ou seja, tolerância zero. A pessoa ela está sob suspeita de qualquer desvio de conduta, isso vai ser tratado com rigor agora. E aí ele colocou inclusive aqui, né, que ainda que seja o presidente da igreja, nem o presidente da igreja está autorizado a permanecer na sua função caso se observe qualquer suspeita de desvio de conduta. E vejam que eles complementaram aqui, olha, para não deixar nenhuma dúvida. Na eventualidade de suspeitas, entendeu? De envolvimento com a prática de crimes de quaisquer espécies, né, de qualquer natureza. Se houver uma suspeita, se eles forem acusados da prática de algum crime de qualquer espécie, não é? Bateu na mulher, abusou de menores, roubou dinheiro, qualquer crime, né? Praticou um crime na rua, qualquer coisa, furtou. Então, eles estão dizendo o seguinte, enquanto a pessoa está sob suspeita, então esse pastor que está sob suspeita, que foi denunciado pelo Ministério Público, ou alguém fez uma denúncia na delegacia, então, enquanto eles estão investigando, então eles não estão considerando que a pessoa é culpada, mas eles estão dizendo o seguinte, olha só, olha a sabedoria desse povo, olha só, o pastor deverá ser afastado imediatamente até o fim da apuração legal. Então, o pastor fica afastado das suas funções, das suas atribuições,
aguardando até que as investigações elas sejam concluídas e que tenham um resultado daquelas investigações que possa ser apresentado à igreja. Então, olha, ele era inocente, alguém fez uma acusação falsa, fez uma denúncia que foi uma calúnia. Então, agora esse pastor ele volta às suas funções normalmente. Tá certo? E provavelmente isso vai ser divulgado, né, a uma sentença de absolvição para que as pessoas sintam novamente confiança nesse pastor. Tá certo? Mas o que não pode é uma pessoa que foi denunciada, está sendo, durante o processo de investigação, continuar ali como se nada tivesse acontecido enquanto está sendo apurado. E veja, se isso acontece, o próprio pastor que está afastado, vamos dizer que ele esteja ali e contrate um advogado para a sua defesa. Ele não vai ficar, ele sabe que ele é inocente, vamos imaginar, ele sabe que ele é inocente, então ele não vai ficar ali promovendo ações no processo para poder enrolar o processo. Ele vai querer que o resultado saia logo, ele vai contribuir, né? Ele não vai ficar fazendo recursos desnecessários, alegando, essa prova não vale, coisas do tipo, porque ele é inocente, então ele quer que o resultado saia logo. Para quê? Para que ele volte o mais rápido possível para o exercício das suas funções. Então vejam que a Igreja Maranata aprendeu a lição. Então eles dizem o seguinte, olha só, na eventualidade de suspeitas de envolvimento com práticas de crime de qualquer espécie, o pastor deverá ser afastado imediatamente até o fim da apuração legal, ainda que seja o presidente da igreja ou um membro do conselho presbiteral. Ou seja, tolerância zero. Tá certo? Nada de 2 pesos e 2 medidas. Então, se for o pastor lá da igrejinha lá que foi denunciado pelo Ministério Público, tira ele, deixa ele afastado até sair a sentença que prove que ele é inocente. Mas se for também o presidente, um membro do conselho presbiteral, também será afastado. Então vejam que isso aqui serve até de complemento para o próprio estatuto, como se fosse o regimento interno. Você tem o estatuto e você tem o regimento. O estatuto dá as linhas gerais e o regimento vem e traz detalhamento daquilo que se pensou como princípio de regra geral no estatuto. Então isso forma então uma ordem, uma regra. E parece que agora a regra é o seguinte: olha, o presidente foi denunciado, o presidente fica afastado. E ele vai trabalhar com seus advogados para que a sentença, né, seja dada o mais rápido possível, que não caia numa prescrição, que a pior coisa é ficar na prescrição. Por quê? Olha só, e eles sabem disso. Vejam como eles trataram essa questão, para que, se não tiver uma sentença de absolvição, então não volta nunca mais, porque não conseguiu provar a inocência. Não é verdade? Então vejam que eles foram precisos, perfeitos nessa abordagem. Então eles dizem o seguinte: o pastor será afastado imediatamente até o fim da apuração legal, né? E ainda que seja o presidente da igreja ou um membro do conselho presbiteral. E ele continua dizendo o seguinte: o pastor deverá orientar toda a igreja quanto à importância de encaminhar denúncia às autoridades competentes sobre crimes praticados por quaisquer membros ou líderes da sua igreja local, regional, nacional ou internacional. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: os membros da igreja, a partir de agora, devem ser orientados. Olha, você tem notícia de um crime, ele deve ser levado às autoridades para que seja apurado, tá certo? E aí, enquanto estiver sendo apurado, o pastor, o líder, vai ficar afastado, né, aguardando pacientemente. Ele tem certeza que ele é inocente, né, ele vai aguardar e vai querer que saia rápido o resultado. Então, os membros serão conscientizados de que eles não podem ser coniventes com a prática do crime de ninguém. Tem que denunciar, sim, as autoridades competentes. E diz aqui, ó, jamais um membro da igreja pode permanecer passivo ou ficar omisso diante do conhecimento da prática de crimes, a exemplo de violência doméstica, abuso de menores, abandono de incapazes, estelionato, lavagem de dinheiro ou formação de quadrilha para desviar dízimos da igreja. Então, você, na sua igreja, tomou conhecimento que o pastor está desviando dinheiro da igreja, você tem que denunciá-lo. Mas você, trabalhando para a igreja, você descobriu que algum coordenador está desviando, você tem que denunciar. É crime. Você descobriu que o desvio está acontecendo lá no presbitério, você tem que denunciar as autoridades competentes. Eles estão dizendo nenhum crime
pode ficar acobertado. Nenhum crime pode ser acobertado, né, por quem tomou conhecimento. Ele não pode, ele está dizendo aqui, a circular da Maranata está dizendo, você não pode ser omisso, você não pode ser conivente com crime de absolutamente ninguém, ainda que seja do presidente. Então, ó, tomou conhecimento, o pastor bate na mulher, denuncia o pastor, né? Então, ó, tomou conhecimento, o diácono maltrata os filhos, abusa, né, de alguma forma, né? Então, tem que denunciar. Ó, um outro membro da igreja está tendo um comportamento aqui inadequado em relação a adolescentes ou crianças. Tem que denunciar, né? Qualquer crime, não é só o de natureza sexual, é o de natureza moral de um modo geral. Desvio, ele colocou aqui, inclusive, informação, formou quadrilha, tem um grupo aqui que se organizou para desviar dinheiro da igreja. Então tem que ser denunciado, sim. Eles estão dizendo. Não é, seria muito ruim se eles fizessem, olha, denuncia esse tipo de crime, mas esse aqui você não denuncia, não. Esse aí você investiga, mas esse aqui você não investiga. Esse aí você afasta, né, o membro ou o pastor, mas esse tipo de crime aqui você não afasta, não se mete nisso não, entenderam? Então, quer dizer, olha só a mudança na Igreja Cristã Maranata. Então, jamais um membro, né, ele diz aqui, da igreja pode permanecer passivo ou ficar omisso diante do conhecimento da prática de crimes. Exemplo de violência doméstica, abuso de menores, abandono de paz, estelionato, lavagem de dinheiro ou formação de quadrilha para desviar dízimos da igreja. E ele continua aqui a circular. Não acoberte falhas de terceiros. Está dizendo para o pastor, não acoberte falhas de ninguém. Você tem o direito de exigir o afastamento de seus cargos dos investigados por quaisquer crimes, enquanto não provarem que são inocentes. Então, a Igreja Maranata, irmãos, pasmem, está agora autorizando o pastor a denunciar. Então, ele está dizendo assim, você tem que denunciar e você tem o direito de exigir que a pessoa que foi denunciada, que está sendo investigada, que ela seja afastada do seu cargo, ainda que seja o cargo de presidente. Você tem o direito de exigir que esta pessoa fique afastada, que a presidência passe para outra pessoa, enquanto ainda está se desenrolando o processo, as apurações, tá certo? E aí eles dizem que enquanto a pessoa não provar que é inocente, ele está sob suspeita, então ele tem que ser afastado, né? Então, não acoberte falhas de terceiros. Você tem o direito de exigir o afastamento de seus cargos dos investigados por quaisquer crimes, enquanto não provarem que são inocentes. Se não conseguirem sentença de absolvição, estarão definitivamente inaptos para o exercício de cargos de liderança na igreja, embora possam continuar em comunhão com o corpo de Cristo. Então, o que eles estão dizendo, olha só, que grande sacada, né? Para que, se, por exemplo, um pastor ele foi denunciado pelo Ministério Público e ele contrata um advogado que fica ali com recurso e não deixa a sentença sair nunca e o processo acaba em prescrição. Aí eles estão dizendo o seguinte, coopere com as investigações, coopere com as apurações do processo, coopere, busque celeridade. Prove a sua inocência. Por quê? Se você deixar o processo cair numa prescrição, ou seja, se você não conseguir uma sentença que diga que você é inocente, se você não conseguir isso, o processo caiu numa prescrição, eles dizem o seguinte, você pode até continuar em comunhão com o corpo de Cristo, pode continuar na igreja, vai ser bem tratado, não vai ser discriminado, mas você está inapto para o exercício de uma função de liderança. Vejam só que brilhante. Não conseguiu provar a inocência, está inabilitado, inapto para o exercício de qualquer cargo de liderança na igreja. Vou ler para vocês. Se não conseguirem sentença de absolvição, estarão definitivamente inaptos para o exercício de cargos de liderança na igreja, embora possam continuar em comunhão com o corpo de Cristo. E, para finalizar, eles dizem o seguinte, o pastor tornar-se-á conivente caso seja omisso. Se você não observar esta orientação, que é uma orientação, irmãos, de fato, isso aqui é de Deus, uma coisa dessa mesmo, não é? Acho que o Espírito Santo resolveu, soprou igual no Pentecostes na Igreja Maranata e foi uma revolução aqui, uma metanoia aqui, não é? E está dizendo o seguinte, pastor, você não pode ser conivente com o descumprimento dessas orientações ou com a prática de qualquer tipo de crime. Irmãos, você não ficou
espantado com esta circular? Não ficou? Eu fiquei. Pena que isso não é verdade. A circular que a Igreja Maranata emitiu, a verdadeira, é essa que eu vou mostrar para vocês agora. Querem ver? É esta aqui, ó. É a circular número 4 de 2024, do dia 26 de janeiro de 2024. Mas vejam, eu vou ler para vocês agora o conteúdo desta circular da Igreja Cristã Maranata, dirigida aos coordenadores e pastores de um modo geral da igreja. Então eles dizem o seguinte: reiteramos aos pastores as recomendações que devem ser observadas no exercício do ministério. Primeiro item: zelar pela doutrina de corpo. Não é pela doutrina de Cristo? Não, pela doutrina de corpo. Por quê? Porque a doutrina de corpo da Igreja Maranata, ela é uma heresia porque ela é voltada apenas para os membros. Ela é antibíblica. Então, Cristo é contrário a essa doutrina. Então, eles não querem zelar pela doutrina de Cristo, mas querem zelar pelas suas doutrinas e ensinamentos particulares. Infelizmente. Aqui mais. Item 2. Compreensão e alcance dos meios de comunicação para a evangelização, engajando e orientando todos os membros da igreja, utilizando e incentivando a utilização das redes sociais pela igreja para a evangelização em nível mundial, incluindo o envio de links ou envio de links como, por exemplo. Então, evangelização para eles continua sendo mandar links para que eles estejam dominando o ensino, que é um ensino antibíblico, infelizmente. Então, evangelização para Maranata é fazer você ficar enviando link para as pessoas. Não é você crescer na graça, no conhecimento, tomar o conhecimento da mensagem de Cristo, ser preparado para você evangelizar. Não. Você, para Maranata, é um incompetente, é um incapaz, nem precisa ler Bíblia, que não vai ser necessário, porque a evangelização, quem sabe fazer, são eles. Apenas mande o link. Infelizmente. É triste, mas esta é a verdade. Item 3. Incentivar a participação em seminários, nos manaíns e ou nos templos, ou seja, incentivar as pessoas a abandonarem lazer com a família, suas preocupações muitas vezes com as suas casas, seus negócios, o seu momento de descanso, para poder estar absolutamente envolvido com aquela quantidade absurda de reuniões e seminários da igreja, que faz com que as pessoas, elas até mesmo percam, muitas vezes, aquele contato necessário com filhos, com pais, com irmãos, com familiares, com parentes, porque estão sempre ocupados com alguma atividade na igreja, com algum seminário. Vai ter seminário, mas aí antes ele tem que limpar, ele tem que fazer compra, ele tem que administrar alguma coisa, ele tem que fazer reuniões. Então, para cada seminário, há um envolvimento absurdo dos pastores, que são tirados do convívio familiar para poder ficar ali à disposição da igreja. Então, e é uma quantidade hoje absurda de seminários. Então, vejam só. Item 4. Não entregar o púlpito a neófitos nem a parentes. Irmãos, é inacreditável isso, não é verdade? Não entregar púlpitos a neófitos. O que é um neófito para eles? Não é alguém novo na fé, é alguém novo na Maranata. Não é alguém que ainda não entende a palavra de Deus, porque na verdade eles não querem que a pessoa leia a Bíblia. Então o neófito é a pessoa que chegou recentemente. E também o pastor não pode colocar para pregar o seu genro. Então, por exemplo, o Gedeuti não pode mais colocar o seu genro para dar lá aula no Manaim. Nem a sua filha, Jurama. Jurama? Alguma coisa assim. Então, que coisa absurda, né? Você não pode usar, o pastor não pode usar um parente no púlpito, que está ali. Ele não pode usar. O Gedeuti pode não só usar o parente, mas como pode colocar como vice-presidente um parente seu. Por afinidade, mas parente. Não é estranho isso? Você não pode dar espaço para um parente ou familiar. Mas Gedeuti pode. É impressionante, né? Ou você nunca viu a Sara no púlpito do Manaim? Não viu? Não viu a Sara? A Sara é irmã de Gedeuti, é parente, é família. Você não viu a Jurama? A Jurema? Não viu? Pois é, certamente você viu. Você não viu o genro de Gedeuti ali? Você não viu
o Alexandre Gueiros ali, irmãos, são todos ou família ou parentes. Agora, você não pode. Então, abre o olho, pastor, abre o olho, né? Que Deus tenha misericórdia e que ilumine a sua mente. Então, item 5. A frequência à escola bíblica dominical deve estar em 100%. Então, vejam bem. Se eles sabem escrever, eu acredito que quem escreveu isso deve saber escrever. Então, ele não está dizendo que a frequência da escola bíblica deve estar em 100%. Ele está dizendo a frequência à escola bíblica. Ou seja, todos os membros da igreja devem estar 100% assentados no banco da igreja assistindo o satélite com Gedeuti ensinando o livro de Cantares. Todos, 100%. Eles querem 100%. Então, a frequência à escola bíblica, frequentar a escola bíblica, estar presente na escola bíblica. Então, deve ser 100%. E agora ele fala na sequência que dá uma outra impressão. Então, ele diz, ó, se há alguma falha, por qualquer motivo, ainda que técnico, deve ser comunicado ao Conselho Presbiteral. Então, agora, o 100% aqui parece dizer respeito a não haver interrupção. Então, 100% é todo final de semana o satélite deve estar funcionando. Se acontecer algum problema, queimou o aparelho, então você tem que informar. Não ligou, porque eles vão saber que o sinal não chegou lá. Então, o que acontece? Você tem que informar. Olha, o aparelho queimou, caiu uma chuva aqui, queimou o aparelho, a televisão queimou, aconteceu alguma coisa. Entenderam? Então, o pastor tem que fazer com que 100% dos membros esteja presente na igreja. E outra, não pode falhar o satélite na igreja nem um final de semana. Exceto se acontecer, né, ali um evento técnico. Tá bom? E ele continua. A transmissão via satélite não pode ser interrompida em nenhuma hipótese. O pastor está doente, não interessa. O diácono acidentou, não interessa. Tem que ter o satélite de Gedeuti. Você não pode, não tem desculpa, só se o aparelho queimar. Fora isso, se vira aí, pastor. O satélite tem que estar funcionando. Tá bom? Porque o satélite é o que existe de principal na igreja. Não são as pessoas. O satélite é o mais importante. As pessoas não. Né? As pessoas, elas estão sendo ali controladas via satélite, né? Com aquilo que podem e o que não podem fazer. E aí continua dizendo o seguinte: a conexão só é desfeita quando autorizada pela transmissão ou término da vinheta. Ou seja, não desligue antes da hora. Enquanto o Gedeuti estiver ali fazendo brincadeira com Josias no final, né? Piadinha ou qualquer coisa e tal, não desligue. Só quando o Josias disser, olha, agora você pode desligar, tá certo? Mantenha as pessoas aí assentadas assistindo isso aí, enquanto eles não disserem, agora você pode desligar. Item 6. Manter os grupos de assistência em funcionamento, ou seja, tem que funcionar na marra. Não é por amor, não é porque as pessoas têm que... Faça funcionar. Entendeu? Dá um jeito aí, coloque culpa nas pessoas, medo nas pessoas, mas elas têm que estar presentes. Diga que elas vão perder a salvação, que Jesus vai voltar e se elas não estiverem ali, elas vão ficar. Entendeu? Amedronte as pessoas para que elas estejam na igreja por medo. Solicitando resultados bimestrais. Manter os grupos de assistência em funcionamento solicitando resultados bimestrais. Ou seja, fica mandando informação. Ó, a coisa não foi bem? Mente. Manda a informação errada. Né? Diz que tinha um tanto que não tinha, porque afinal Gedeuti exige que tenha a participação e que tenha controle sobre os membros, controle absoluto sobre os membros. Então o pastor, Gedeuti não confia nos pastores de modo nenhum. Manda aqui o controle. Acaba forçando os pastores a mentirem. E aí vira uma igreja cheia de mentiras, não é? Item 7. Manter os grupos de louvor sob a orientação espiritual. Ou seja, arrocha esse grupo de louvor aí. Entendeu? Tocou uma música que não é da igreja, arrocha. O Gilson pode, né? O Gilson pode gravar um videozinho lá, tal, com uma música do mundo, né? O Gilson pode. Mas o Gilson é o Gilson. O Gilson não é você, pastor. Entenda isso. O tratamento que é dado ao Gilson não é o mesmo tratamento que é dado a você e nem ao instrumentista da igreja. Então, preste atenção. Se o instrumentista não estiver fazendo exatamente aquilo que Gedeuti disser, entendeu? Tome cuidado.
vai levar uma bordoada aí, mantenha ele sobre uma orientação espiritual. O que é orientação espiritual? São as ordens, mantenha essas pessoas debaixo das ordens, com medo de serem afastados, tá bom? Vamos ver aqui, item 8. Não intervir no trabalho de senhoras, ou seja, não se mete. Vai resolver outra coisa, fazer outra coisa, vai fazer uma visita, deixa as senhoras lá, não se mete não, deixa elas lá fazer o que elas quiserem, tá certo? E vai fazer uma visita, fica aí do lado de fora batendo um papo, né? Não se mete não. 9. Incentivar o trabalho de crianças e adolescentes, que é importante para eles, né? Afinal, uma criança precisa saber que o banco da liteira de Salomão, que é na cor púrpura, isso significa que é sangue de Jesus. Então, incentive mesmo que as crianças estejam aprendendo isso aí na igreja, né? E assuma o ensino. Né? Quem tem que ensinar é a igreja, não é o pai, não é a mãe. 10. Analisar o trabalho das professoras e seu envolvimento com a dinâmica da igreja, seminários e doutrinas da escola bíblica dominical. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, professora, você não está participando, você não está com o seu ativismo no 100%, cuidado, você vai ser afastada. Inclusive com as crianças com necessidades especiais, ou seja, se vire aí, se você tem informação para isso, se você não tem, dá um jeito aí, mas você está sendo vigiada. Fique ativista aí em 100% das atividades da igreja, tá bom? Senão você vai ter problema, professora. É assim que você é tratada. Que mais, né? Analisar, tal. 11. Eventuais desvios de conduta devem ser tratados com devido rigor. Condutas de quem? Sua, né, pastor? Deles não, né? Deles não, né? Óbvio, né? Todo o rigor em cima de vocês, não deles, tá certo? E você sabe disso. Né? Se você disser que não sabe, eu vou dizer em que planeta você estava vivendo nesses últimos 10 anos. Então ele continua. Na eventualidade de envolvimento de menores, por que eles estão dizendo isso, irmãos? Por quê, hein? Por que você imagina que eles estão falando isso? Não vou dizer aqui, né? Você tem um tico e um teco aí, você entendeu por que eles estão falando isso aí, né? O pastor deverá afastar o envolvido imediatamente. Envolvido em quê? Envolvido em quê? Tá certo? Até o fim da apuração legal. Ou seja, então, eles têm conhecimento de muitas coisas, não é? Que a gente não sabe o que é, porque ele não disse, não é? Mas ele está dizendo assim, olha, se tiver alguma situação que possa configurar um crime, isso tem que ser tratado com rigor e a pessoa envolvida vai ficar afastada até o fim da apuração legal. Ora, quando os líderes da igreja foram presos e o processo durou 10 anos, os pastores ficaram afastados, eles procuraram a celeridade do resultado do processo ou eles trabalharam para o processo cair na prescrição? E aí ficaram sem uma sentença de absolvição. Aí o que acontece? É rigor para os outros. Olha, se acontecer qualquer coisa aí, rigor em cima de vocês. Agora, não nos usem como... Nós não somos exemplo. Nós não somos exemplo. Eu, presidente, não sou exemplo. O Conselho Presbiteral não é exemplo. Até porque, quantos estão ali que não têm uma sentença de absolvição depois daquele processo de 2013 nunca e não foram afastados? Exceto o período que a justiça afastou. Mas depois disso eles voltaram como se nada tivesse acontecido e estão aí até hoje. Ninguém pediu perdão, ninguém reconheceu nada, ninguém explicou nada. O processo continua em segredo de justiça, então tudo sem você saber. Então não estou fazendo nenhum tipo de avaliação aqui, mas eu estou dizendo o seguinte. Isso que eles estão exigindo dos pastores parece que não valeu para eles. Né? Não valeu para eles. É a minha impressão, tá bom? Será que você pensa diferente? Tem uma impressão diferente? Deixa aí nos comentários, diga aí então por que foi, o que aconteceu. Será que você, né, foi uma pessoa, a única pessoa que teve acesso a um processo, a uma sentença de absolvição que ninguém mais teve? Né? Enfim, mas vamos lá. E ele continua dizendo assim, o pastor deverá conscientizar a família da necessidade de se comunicar o fato às autoridades competentes ou ele mesmo fazê-lo. Ou seja, denuncie, mas... Vocês aí, não mande para cá não, porque se mandar... Irmão, se você mandar uma denúncia, qualquer que seja, né, apontando alguma falha, algum erro na cúpula da igreja, você vai ser humilhado, maltratado
publicamente numa escola bíblica. Isso já aconteceu, não já? A pessoa manda uma sugestão e é escorraçada, né, publicamente numa escola bíblica. Porque mandou uma sugestão. Quanto mais denunciar um crime. Uma coisa assim, não é? Então vamos lá. Mas o pastor deveria fazer, né? Mas ele não vai fazer porque ele não é bobo, né? Ele é que nem o caseiro de Gedeuti. Concorda com tudo e pronto. É o concordino que ele diz. Não acoberte falha de terceiros. Não acoberte falha de terceiros. Exceto se essas falhas forem da liderança. Porque você não é bobo, né, pastor? De criticar uma falha da liderança. O pastor será o único responsável pela sua omissão. Errado. O pastor não é o único responsável. Todos são responsáveis. Todos são responsáveis. Tá certo? Não adianta você querer tirar o corpo fora. Por quê? Porque no seu estatuto você é o dono. É você que é o responsável. Tá certo? Então, não tire o corpo fora, não jogue toda a responsabilidade em cima dos outros. Todos são responsáveis. Todos, 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 todos. Tem uma responsabilidade objetiva nisso aí. Tá bom? Não dá para você querer, entendeu? A bênção, dinheirinho, vem para cá. Responsabilidade, problema, resolve aí, pastor. Meus irmãos, essa é a realidade. Infelizmente, eu fiz aqui esta... não é uma brincadeira, mas ela tem muita seriedade. Quem dera, não é, meus irmãos, que a Igreja Cristã Maranata fosse visitada pelo Espírito Santo e que as coisas mudassem assim de um modo radical, para que o Evangelho de Cristo fosse central nessa igreja e que as pessoas não vivessem pressionadas, muitas vezes constrangidas a muitas coisas que nem elas concordam ou querem fazer, mas elas são obrigadas, elas não podem falar nada, e pastores concordinos, como o caseiro de Gedeuti. É isso aí, eu queria compartilhar isso com vocês. Que Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.